Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e vamos falar da partida de estreia do América na Série B, que aconteceu neste sábado, Independência, vitória do América por 1-0 em cima do Botafogo de São Paulo. Durante a Série B, sempre que o América jogar no sábado ou no domingo, nós vamos ter o nosso pós-jogo, o episódio mais curto, às vezes comigo, às vezes com o Marcão, às vezes comigo e com o Marcão, mas sempre analisando o resultado da partida logo após o seu encerramento. Nós vamos começar aí apresentando a escalação do América ontem, com duas surpresas: a entrada do Felipe Amaral no lugar do Cauã Barros e a entrada do Miqueias no lugar do Cauã Diniz. O Cauã Diniz se lesionou durante a semana e o Miqueias foi escalado para fazer a função dele. E o Felipe Amaral foi uma opção tática do William Batista, que preferiu começar com o Felipe. Ele justificou durante a entrevista coletiva pós-jogo que o Felipe Amaral tem uma facilidade para cavar a bola e vencer as linhas do adversário. E como o Botafogo joga num esquema bem mais fechado, 3 zagueiros, mas com um meio de campo recheado, às vezes com 4, até com 5 jogadores, ele achou que o Felipe Amaral funcionaria ali no meio, cavando essas bolas, vencendo as linhas do adversário. Não foi muito bem o que a gente viu no jogo, inclusive, além do posicionamento, além dos jogadores que foram escalados pelo William Batista, a gente percebe que o time não jogou como talvez a gente imaginasse que ele fosse jogar, né? Em poucos momentos da partida, o América fez uma marcação mais alta, apesar dele falar isso, né? A gente não viu os jogadores à frente fazendo um combate mais direto à linha defensiva do Botafogo. E o América não fez, na verdade, uma boa partida no geral, né? Teve alguns momentos que dominou, mas teve momentos que ele foi dominado, né? Na entrevista coletiva, inclusive, o William Batista pediu para que a torcida do América, né, tivesse paciência, né? E agradeceu, inclusive, a paciência que teve durante toda a partida, porque em momento algum a torcida vaiou, reclamou de forma assintosa, né? Incentivou a partida inteira e acabou que o América acabou sendo premiado aí por um gol no finalzinho do jogo. Mas voltando aí à escalação, né? Acho, né, que o Felipe Amaral, que inclusive foi substituído no segundo tempo, não fez a jogada que o William Batista desejava. Ele é um jogador até de um passe relativamente bom, mas dos passes mais curtos, e ele insistiu muito com uma bola atravessada, né, de um lado ao outro do campo, e por dois momentos, né, ele criou chances para o adversário no contra-ataque, que era, na verdade, o objetivo do Botafogo era esse, né, sempre jogar no contra-ataque, né, tentando a famosa bola do jogo, né, e o Felipe Amaral deu por 2 vezes a oportunidade do Botafogo chegar à frente do gol do América. Em uma delas, o Ricardo Silva tirou, né, uma bola que ele até, uma jogada que ele até parece que deslocou o ombro, né, ficou um tempo ali caído dentro da pequena área, se recuperando, mas na outra, o Felipe Amaral também foi obrigado a fazer uma falta, recebeu cartão amarelo, foi até substituído no intervalo, e nesse segundo tempo aí entrou o Cauã Barros. O primeiro tempo que a gente pode dizer que o América, como eu disse, teve alguns momentos de ser superior, com muita jogada pelo lado do Fabinho. Fabinho diria que foi o destaque. Pode ser positivo e negativo, né? Porque o Fabinho, ao mesmo tempo que ele criou as principais jogadas de ataque do América, né? Perdeu pelo menos duas chances claras de gol frente a frente com o goleiro do Botafogo. Ele também, às vezes, deu uma fomeada, né? Poderia ter sido mais cooperativo com o restante do time, né? E acabou que o América não fez o gol, muito em função aí dos erros de finalização do Fabinho, né? Houve claramente um interesse do time do América para movimentar o William do Bigode ali na frente, né? Que jogou ali
na linha mais adiantada do ataque americano. O Figueiredo também fez um bom primeiro tempo. O Elizari também tentando enfiar essas bolas para o Willian do Bigode, né? O Marlon também. Mas o primeiro tempo do América foi melhorando a partir mais ou menos assim, já do segundo terço do jogo. Primeiros minutos foi bastante equilibrado, e o Botafogo de São Paulo tentando aproveitar, né, as várias chances que o América deixou aí com essas jogadas de contra-ataque, especialmente com Felipe Amaral. No segundo tempo, a gente viu um time diferente, né? Foi trocando ao longo do jogo, né? E a gente teve aí as entradas aí do Cauã Barros, por exemplo, né? Que entrou no lugar do Felipe Amaral. Como o Felipe Amaral estava aí com o cartão amarelo, o Willian Batista preferiu não pagar para ver, né? Como ele disse na entrevista também, na entrevista coletiva, estava um campo molhado, né? Choveu durante a partida toda. O time do Botafogo jogando como contra-ataque, como já disse, né? E alguma jogada assim no campo escorregadio e tal, uma tentativa de parar a jogada do adversário. Felipe Amaral poderia receber o segundo cartão amarelo e acabar sendo expulso. Então ele colocou o Cauã Barros, mas não começou bem esse segundo tempo do América. O América, até os 15, 20 minutos, mal, ao meu ver, né? O Cauã Barros meio perdido, na verdade. Essa escalação que vocês estão vendo agora aí no campinho aí foi praticamente já no final do jogo, porque ele colocou o Cauã Barros, mas ficou na dúvida, ficou meio duvidoso quem faria a função, na verdade, do Felipe Amaral. Se seria o Miqueias ou se seria o Cauã Barros. Começou com o Miqueias, mas o Miqueias eu acho um jogador muito lento, né? É um jogador, às vezes, até desatento, me lembra um pouquinho em termos de lentidão com o Alê, né? Para ser primeiro volante, para fazer o primeiro combate, eu acho que ele não joga bem. E depois, com as modificações, né? O Botafogo foi pressionando cada vez mais, criando várias chances de gol e tudo mais. Aí o Willian Batista fez uma mudança tática, entrou com o Iago Santos, e aí ele recuperou o meio de campo do América. Na verdade, ele até entrou primeiro com o Miguelito, né? O Miguelito, a entrada do Miguelito mudou a posição tática do América. Saiu o Miqueias, né? E saiu o Elizari também, e aí ele fez um novo meio de campo ali com o Iago Santos, com o Miguelito e com o Cauã Barros, embora o Miguelito tenha dito na entrevista coletiva dele, na entrevista de apresentação dele, que ele gosta de jogar mais pela direita, e foi o que eu vi, inclusive no jogo da Bolívia contra a seleção do Peru, ele caindo mais pelo lado direito. Mas nesse jogo, nessa partida contra o Botafogo, o Miguelito entrou mais centralizado, e às vezes caindo até mais pelo lado esquerdo. E ficou o Iago Santos caindo mais pelo lado direito, pelo lado do Fabinho ali, Fabinho, Mariano e Iago Santos. Aí o América equilibrou o jogo, o América começou a criar mais chances de gol. Um jogo difícil, o time do Botafogo, um time bem chato no sentido de marcação. No segundo tempo, quem começou a errar muito passe e proporcionou lance de contra-ataque foi o Marlon. O Marlon tem uma característica que ele se entrega demais no jogo, e à medida que ele vai cansando, ele vai deixando espaços, ele vai errando passes, né? E o Cauã Barros é que ficou ali com a função de ajudar o Marlon pelo lado esquerdo, e também o Figueiredo. Em determinado momento, né, o Figueiredo, inclusive, foi ajudar no meio ali, né, quando o Miqueias ainda estava em campo. O Figueiredo começou a recuar para recompor o meio de campo. Foi na hora que o América começou a equilibrar as ações do meio de campo, não permitindo mais os contra-ataques do Botafogo. E essa mudança mudança tática do Willian Batista, de mudança de posicionamento dos jogadores, levou o time à vitória. A gente pode, além desses jogadores, né, Iago Santos, Cauã Barros e o Miguelito, entraram o Estênio e o Júlio, mas os dois entraram no finalzinho do jogo, ficaram aí na beiradinha do campo, no nosso campinho aí, né? Não fizeram praticamente nada, né? Se não me engano, faltavam 3 ou 4 minutos para acabar a partida. Fazendo uma avaliação, né,
individual aí do time do América, né? O América começou com o Matheus Mendes, que fez, que eu me lembro, uma boa defesa, já no segundo tempo. A bola rodou muito ali na área do América. O Botafogo é um time que joga muito pela bola parada, né, e pelo lançamento, pela cobrança de laterais, forte com a mão, né, estilo Marcos Rocha, né? Mas assim, não achei que o Matheus Mendes teve tanta participação no jogo. A bola rodou muito perto dele, né? Mas defesa que eu me lembro, uma difícil dele. Na zaga nós tivemos o Ricardo Silva e o Lucão. O Ricardo Silva salvou um gol, né? No primeiro tempo aí com essa jogada que eu comentei com vocês, que ele deslocou o ombro, né? Contra-ataque que foi gerado aí pela falha do Felipe Amaral. O Ricardo Silva fez um bom jogo, né? O estilo Ricardo Silva, né? Bastante dedicação, correria. O Lucão já fez uma jogada parecida, já no segundo tempo, quando a América ganhava por 1-0. Já no finalzinho do jogo, se não me engano, 44 segundo tempo. O Lucão fez uma jogada parecida também. Ele que não é um jogador rápido, né? Não é um zagueiro tão novo e tão rápido assim, conseguiu se recuperar e também evitar um chute cara a cara com o Matheus Mendes. Inclusive, né, assim, a gente tem que lembrar, né, que assim, o América teve muita sorte na partida desse sábado, né, porque o Botafogo perdeu várias chances, né, bem próximos ao gol, uma infelicidade dos atacantes dele, com nossa felicidade, né, e a zaga também, né, evidentemente o Ricardo Silva e o Lucão aí tiveram participação decisiva aí para manter esse resultado. Na lateral direita nós tivemos o Mariano fazendo uma boa partida, uma nova boa partida do Mariano, e até para minha certa surpresa, né, o Mariano tem resistido ao jogo, né, porque ontem no Independência, campo molhado, choveu, se não a partida toda, boa parte dela, o Mariano, ele já é um jogador mais velho, ele não fez pré-temporada, ele entrou já nas partidas finais do Campeonato Mineiro, e ele resistiu e jogou bem, né? Jogou muito bem, avançou. Parece que é o homem de confiança do William Batista dentro de campo. A gente vê ele sempre conversando com o William Batista, pegando instruções, né, de reposicionamento da defesa, mesmo na defesa tendo o Ricardo Silva e o Lucão, são jogadores também experientes. O Mariano é que tem sido utilizado muito ali como porta-voz, né, o passador de recado ali do William Batista para a defesa especialmente. O Marlon fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a chuva, né, ele cansou muito rápido, começou daquele passo muito largo dele, aí ele perde a bola, ele demora para recompor, e nesse sentido aí, a entrada no segundo tempo do Cauã Barros, além do gol que ele fez, evidentemente, foi para ajudar, a importância dele foi para ajudar o Marlon, né, que o Marlon chegou num determinado ponto do jogo que ele já não estava mais jogando aquele futebol que ele começou jogando no primeiro tempo. O Felipe Amaral perdeu uma grande chance, né? Não fez a jogada que o William Batista disse que era para ele fazer, que é essa cavada para passar a bola por cima da linha defensiva. Entregou 2 bolas no meio de campo, recebeu o cartão amarelo. Então, o Felipe Amaral é aquele jogador que desde o ano passado a gente está esperando um futebol um futebol, vamos dizer assim, mais responsável, não sei se seria o termo, né, mais confiável, né, e ele vive fazendo jogos muito, muito fracos, né, e aí justifica aí o fato de ele estar sendo reserva desde o ano passado e não ter se firmado, ele que veio com uma boa indicação, uma boa revelação da Ponte Preta. Na segunda linha de meio de campo, vamos dizer assim, Elizari e Miqueias, também acho que não funcionou tão bem. Miqueias, como eu disse, é um jogador muito lento, né? E o Elizari é um jogador mais leve, é um jogador que eu sempre digo que ele é mais franzino, né? E ele, no primeiro tempo, o Elizari até tentou jogar aí com o William do Bigode, aí, fazer algumas jogadas com ele, com o Fabinho, Figueiredo, né? Abastecer o trio ofensivo aí com bolas, mas no segundo tempo o Elizari, da mesma forma, pregou, sumiu no jogo e foi bem substituído no segundo tempo. Já estava mortinho em campo, né?
o trio ofensivo do América, Fabinho, William do Bigode, Figueiredo, daquele que se mais esperava, que era o William do Bigode, foi o que menos jogou, se esforçou muito, mas perdeu um gol no primeiro tempo, em que ele reclamou que a bola teria batido no braço do defensor do Botafogo. Na verdade, bateu, mas o jogador do Botafogo estava com a mão colada ao corpo, né? Mas foi uma partida, uma estreia tímida do Bigode, aí esperava-se mais, apesar de todo o esforço que ele demonstrou. Fabinho fez um bom primeiro tempo, perdeu as principais jogadas de gol do América foi com o Fabinho, perdeu 2 chances claríssimas de gol. Continua sendo aquele jogador que aparece muito bem em determinado ponto do jogo, depois some. No segundo tempo ele sumiu, e embora ele tenha terminado até no time titular, não foi substituído, a gente não viu falar mais do Fabinho no restante do jogo, aí, principalmente dos 15, 20 minutos finais, que estava fazendo muita função ali do lado direito. Ficou sendo o Iago Santos com o Mariano, e no lado esquerdo, né, o Figueiredo, que correu bastante, né? Tem hora que estava no lado direito, hora que estava no lado esquerdo, teve no meio, recompondo no meio de campo e tal. Acabou dando assistência para o gol do Cauã Barros, né? Que já foi no finalzinho do jogo. Aí essa é a formação do segundo tempo, já com Miguelito e Iago Santos, e com o Cauã Barros, que começou meio perdido no jogo, mas acabou achando, né, o gol do América, aí num cruzamento, uma assistência do Figueiredo, já no finalzinho do jogo, aos 35 do segundo tempo. Como disse que o Júlio e o Will Stenni tiveram pouquíssimos minutos em campo, a gente poder falar alguma coisa deles, e o Iago Santos entrou bem, é um menino bom, ele combate, ele dá opção de passe, né? E uma boa estreia do Miguelito, né? Se a gente for fazer uma comparação de estreias aí entre o Miguelito e o William do Bigode, eu diria que o Miguelito foi melhor. Ficou menos tempo em campo, pegou talvez um time de Botafogo mais cansado, com o time do América talvez ofensivamente iniciando uma melhora, e acabou fazendo uma boa partida aí. É uma opção, né? Quem sabe até para começar já nas partidas, né? O juiz dessa partida foi o Maguielson Lima Barbosa, né? Teve assistente 1 Lucas Costas e Leí Souza. A partida que não teve nenhum lance assim que a gente possa falar, o VAR nem foi acionado, né? Durante todo o jogo, então não teve nenhum lance duvidoso. Esse lance que o Ido Bigode reclamou aí, vendo pela televisão, ficou claro que a bola bateu no braço, mas com o jogador com as mãos viradas para trás, né? Então, não há o que reclamar da arbitragem. Sobre a torcida, né? Esperava-se um público melhor, mas a chuva de ontem, né? Que caiu em Belo Horizonte, aí na hora do jogo, durante o jogo, antes do jogo, né? Com certeza atrapalhou, né? A ida de muito torcedor americano ao Independência. O público e a renda não foram divulgados, pelo menos até esse momento aqui que a gente está gravando esse episódio. Imagina que deve ter ficado na casa dos 3 mil, o América abriu só o lado ali da Ismênia, não abriu o portão de trás do gol. E, inclusive, a gente não viu, assim, muita identificação de algumas das torcidas aí que normalmente ali ficam separadas, né, quando abre o portão 6. Uma coisa que a gente tem que elogiar, o gramado de Independência, né, depois de pelo menos uns 40 dias, né, sem jogo lá no Independência. A última partida do América lá foi teve o jogo treino contra o Itabirito, mas o último jogo oficial foi contra o rival azul pelas semifinais, e o gramado de Independência está muito bom, muito bonito. O América também colocou mais alguns escudos do América, né, identificação do visual do estádio também recebeu alguns acréscimos, né, e ficou um campo muito bom para ser jogado, né? Apesar da chuva, acho que quanto a isso não houve empoçamento, coisa parecida, e o Independência está muito bem. A América estreou, né, um novo uniforme aí, que inclusive vocês estão vendo na foto aí do episódio aí, com calção preto com detalhe em verde, e principalmente, né, que tem um detalhe especial, é que no escudo no número do América tem o escudo do América,
né? Então, no número da camisa tem um escudo da América, assim, como se fosse um baixo relevo, uma marca d'água, né? Ficou bonito esse meião preto, né? Então, embora a camisa verde e preta seja ainda aí hoje mais tradicional, né? São as cores tradicionais, o uniforme número 1, casou muito bem, né? O meião preto aí com esse detalhe em verde, né? Vamos falar um pouquinho aqui das estatísticas do jogo, para vocês terem uma ideia, né, do que foi. Essas informações são do SofaScore. O América teve 70% de posse de bola contra 30% do Botafogo. Segundo o SofaScore, o América teve uma grande chance contra nenhuma do Botafogo. Aí eu não concordo, né? A gente viu várias vezes aí de jogadas dentro, inclusive da pequena área. No segundo tempo teve uma jogada que o William Bigode, mais o goleiro, mais 2 zagueiros, acabaram se trombando. O William Bigode perdeu o gol já caído. Teve o primeiro tempo essa jogada da bola no braço. O Botafogo teve várias jogadas de contra-ataque, né? Mas pelo SofaScore foi uma só jogada de uma grande chance para a América e nenhuma Botafogo. Finalizações 15 para a América, 10 para o Botafogo. Defesa do goleiro, uma do América, 3 do Botafogo. Escanteios, né? O Botafogo teve muito mais, né? Eles pingou a bola na área do América direto, né? O América fez quase o mesmo número de faltas que o Botafogo. E aí nós temos os passes, os desarmes, as faltas, os cartões amarelos, um do Felipe Amaral, né? E 2 para o Botafogo. Em campo, não parece que esse domínio de 70-30 de posse de bola foi assim tão grande, né? Mas vi outros sites, outros aplicativos que fazem essa contagem aí, e tem números variando aí de 68 para o América, 65 e tal, mas pelo SofaScore aí 70-30. Bom, essas são as informações desse pós-jogo da América. Só lembrando, né, ou comentando, né, a participação das mídias na transmissão do Jogo da América. Ontem, no jogo contra o Botafogo, a ESPN, né, fez a sua estreia transmitindo o Jogo da América, um jogo em Belo Horizonte, que foi narrado de São Paulo, e a ESPN, para mim, pisou na bola por não ter um repórter de campo, né? O Belo Horizonte tem tantos profissionais de imprensa, né? E não tinha nenhum jornalista, nenhum repórter cobrindo o jogo. Então, ficavam os dois, o comentarista e o narrador, tentando descobrir quem que estava entrando, quem estava saindo, né? O América tem por norma aí colocar o escudo, o nome do profissional, o nome do jogador na camisa, né, atrás, mas o Botafogo não. Então ficava aquela tentativa de descobrir quem que ia sair, quem que ia entrar, e eu acho que a ESPN, né, podia investir um pouquinho mais, colocar um repórter de campo, fazer entrevistas, né, no intervalo, pós-jogo. Eu acho que qualquer torcedor dos dois lados, dos dois times que estavam em campo, iam gostar. Pelo Tempo Esportes, também faltou repórter de campo, né? A gente viu uma transmissão ok, mas sem repórter de campo, e o Leandro Colombo, que é o setorista do América, fazendo papel de comentarista, né? Comentários bons, legais e tal. O Colombo é um cara bem inteligente, ele tem se destacado nas transmissões dos jogos do América, mas eu acho que sim, não tendo jogos dos nossos rivais em Belo Horizonte no mesmo dia, não justifica não ter um repórter de campo para fazer as entrevistas pós-jogo e participar da entrevista coletiva, né? Nem na entrevista coletiva tinha alguém do Tempo Esportes, então perdeu ponto. E na Itatiaia, a gente teve aí o Romano nos comentários, o Enio Lima transmitindo, já uma equipe mais completa, e nesse sentido aí, a Itatiaia foi mais legal com a América. E antes de concluir esse episódio, querendo lembrar da nova parceria aí dos Santos Americanos com Dona Júlia Café, que fica no Minas Casa. Durante esse mês de abril, se você for inscrito no canal e comparecer a Dona Júlia Café no Minas Casa, você ganha, como cortesia, um café coado na hora. E se você aparecer lá com a camisa, com o manto americano, você ainda recebe um pão de queijo. Dona Júlia Café
fica no Shopping Minas Casa. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. No sábado que vem estamos de volta com Santos Americanos. Um abraço a todos e até lá. Santos Americanos.